irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia agora no primeiro livro, Gênesis. Gênesis significa basicamente a origem, o início, né? E revela o grande poder de Deus que, pela sua voz, fez tudo surgir. Ele é mencionado no Novo Testamento como o poder da voz de Deus. Em Gênesis também nós temos relatos da formação do homem, da mulher, das famílias construídas, relatos tristes como o primeiro pecado, ou o pecado inicial, como o primeiro assassinato dentro de uma família, né? Dilúvio, promessas. Gênesis definitivamente é um livro completo, porque narra toda a situação fragilizada do homem depois do pecado, ao mesmo tempo que narra a grande misericórdia de Deus. Então é um livro maravilhoso, e é um livro que nós precisamos conhecer, né? E estudar cada vez mais. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. Eu vou iniciar agora uma série de exposições bíblicas sobre a família da aliança. Mês de maio é um mês significativo para nós. É um mês em que se comemora a família. No plano secular, é um mês em que o capitalismo é muito evidenciado, vendas aumentam nesse mês, porque também é conhecido como o mês da noiva, né? Então, todas as grandes e absolutas verdades e valores divinos foram, de certa forma, reconfigurados pelo homem, voltando-os para a matéria, para a lucratividade, para o capitalismo. Veja, a Páscoa, um grande sinônimo para nós, é o momento em que mercados e todos aqueles que estão voltados para a venda de chocolate vendem infinitamente. Natal, que tem esse significado profundo, o nascimento do nosso Senhor, virou uma data mercantilista. Família da mesma forma, casamento da mesma forma. Hoje o grande desafio de uma família é fazer o casamento dos filhos. Porque se for acompanhar a estrutura social, um casamento hoje fica caríssimo, caríssimo. Então, criação de filhos. Quem tem filhos pequenos, recém-nascidos, 1 ano, 2 anos, sabem do gasto. Então, tudo aquilo que é bênção divina, aparentemente, tem sido reconfigurado pelo homem em situações mercantilistas, de gasto. Então, o mês de maio, que é um mês dedicado à família, pelo menos teoricamente, nós vamos refletir nesse tema que é de suprema importância para nós. A família é a base social, é a primeira instituição. Todas as demais instituições que existem ou que poderão existir dependem da família. Por isso ela deve ser objeto de oração, de maior investimento. Se você está pensando no que deve investir, invista na família, não só financeiramente. Financeiramente está num plano secundário, terciário. Mas onde você deve investir toda a sua força, seu carinho, seu entusiasmo, sua fé, sua devoção, família. E é por isso que a família, desde o começo, Regiane, desde o começo, é um alvo direto de Satanás. Porque a decomposição dela, a destruição dela, a reconfiguração dela, só há uma configuração de família.
a que foi dada por Deus. Qualquer outra reconfiguração é humana, tem influência diabólica. E a finalidade é uma, é destruir essa instituição. Eu já falei não 2 vezes, mais que 2 vezes. O diabo, mesmo que ele trabalhe entre nós, mesmo que isso aconteça, ele não precisa, porque ele tem uma porta, muitas vezes, com a porta aberta, que é o nosso lar. Ele sabe que desestruturando o meu lar, a minha família, ele desestrutura qualquer segmento social, inclusive a igreja. Então, se você quer ouvir algo nessa manhã, do que é mais importante para vocês, eu já respondo agora: a família. No que você deve investir mais? Família. Onde você deve cultuar mais a Deus? Família. Não se esqueça disso, porque qualquer um outro segmento depende do bem-estar dela. Então vamos falar agora de manhã sobre a família como uma instituição divina. Não foi construção humana, não foi uma necessidade de Adão. Adão não estava carente, precisando de uma namorada, nada disso. Deus resolveu instituir a família, para que nela a sua glória fosse revelada e para que ela pudesse glorificar a Deus. Então vamos ler o texto, Gênesis 1, do versículo 26 ao 31, leitura alternada. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Amém. Palavra do Senhor. Fala conosco. O que nós somos sem a Tua palavra? Como podemos glorificar a Ti sem a direção da Tua palavra? O Senhor nos deu a bênção da família. E nós só podemos encontrar fundamentos, subsídios e ensinamentos no Senhor, para que tenhamos uma família alegre e abençoada por Ti. Então, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso ver o relato da criação de todas as coisas e como Deus interage na criação do homem e da mulher. Até o 5º dia, o poder de Deus foi efetivado por meio da sua palavra. Ele disse e tudo se fez. Haja luz, houve luz. Haja água, haja separação dos fundamentos. Tudo aconteceu pelo poder da sua
palavra. Mas de forma específica, e aí está o primeiro fundamento do desejo destrutivo de Satanás. Por que ele quer destruir o homem, a humanidade? Porque há algo específico na criação do homem. E quando falo homem, eu falo do gênero humano. Porque para Deus não há distinção na formação, na criação. Não há uma grandeza maior para o gênero masculino em comparação ao feminino. A graça, o poder, a imagem de Deus, a semelhança de Deus foram atribuídos, comunicados da mesma maneira para os dois. Há funções pré-estabelecidas por Deus, mas não há distinção de grandeza entre eles. Então isso é a primeira percepção da criação. E o diabo vai lutar com todas as forças, porque houve uma interação. É o popular: Deus colocou as mãos em obras. Ele se interage, ele faz, ele opera. Agora não é mais o poder da sua palavra, é a intervenção divina, é o papel criativo prático de Deus. Há uma especialidade, há um momento único em que ele resolve fazer, criar com as próprias mãos. E fez o homem e a mulher. Esse é o primeiro relato. Você vai encontrar ainda no capítulo 2 esse primeiro relato sendo trabalhado de forma bem aprofundada. Mas aqui é o relato inicial. Sexto dia. Homem e mulher fez. A família está instituída aí. Ela não foi uma necessidade. Não foi uma necessidade de Adão, já preguei aqui sobre o casamento. Que Adão se sentiu só. Que Adão olhava toda a criação e todos tinham o seu par. Como talvez você já tenha ouvido sermões nessa perspectiva. Adão estava solitário, todos tinham o seu par. Não tem isso no texto bíblico. Não há carência. E sabe por que não houve carência, Raquel? Porque na plenitude, Adão gozava de tudo que Deus oferecia. Não havia pecado. A percepção da necessidade da família é divina e não de Adão. Por isso, Aline, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Foi Deus quem disse. E aí você tem a formação da mulher. Deu um sono muito profundo. Foi a primeira anestesia registrada, né? Uma anestesia geral. Da costela fez a mulher. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Apenas veja o poder de Deus. O homem despertou e tem a primeira poesia da Bíblia, capítulo 2, não é isso, Luzi? Primeira poesia romântica, em que o homem olha para aquela mulher e fica encantado. Tudo era maravilhoso. Veja que depois de cada dia a expressão é: e viu Deus que tudo era bom. Mas daí Adão olha para aquele ser e fica encantado e fala: agora sim. É como se tudo passasse a ter sentido para ele. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso, e a ela será dado o título de varoa. Não é uma expressão que nós usamos no dia a dia. Mulher, porque do homem foi tirado. Que bênção maravilhosa. Mas o texto agora que nós acabamos de ler, vamos ver a fundamentação bíblica para a instituição da família. Versículo 26, leiam por favor numa só voz.
e 27. Amém. Deus institui a família para que a glória dele fosse vista nela. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quando você lê o livro dos Salmos, em que muitos salmos se fala da glória de Deus na natureza, o poder criativo de Deus da natureza, fala de rios que louvam ao Senhor, fala de árvores que louvam a Deus, fala de pássaros que cantam a Deus. Agora você volta para Gênesis e você vê algo mais específico, mais grandioso, mais poderoso. A instituição da família fosse para que a glória de Deus fosse vista nela. Isso justifica, porque a família é um objeto direto das lanças pontiagudas de Satanás, porque qualquer desfragmento da família, a glória de Deus deixa de ser evidenciada. A glória de Deus, nos 2 versículos, está traduzida em imagem e semelhança. Somente ao homem e à mulher foram dados esses atributos. Agora, o que é imagem e semelhança de Deus? É uma discussão sem fim, sem fim. E até hoje surgem argumentações teológicas, ideológicas, filosóficas, tentando dar uma completude ao sentido. Mas a Bíblia já sugere isso de forma muito clara. Ao homem, falo gênero Mercedes, homem e mulher, foram dados a capacidade pensante, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de exercer a misericórdia, a capacidade de se relacionar com uma finalidade lógica. Ao homem foi dada, e unicamente a ele, a condição pensante para as tomadas de decisões. Isso é imagem e semelhança de Deus, não é uma questão física, não é uma questão material. E por que Deus fez isso? Porque Deus iria se relacionar com alguém que havia criado à sua imagem e semelhança. Alguém que ia entender a voz de Deus. Alguém que ia obedecer à voz de Deus. Alguém que ia compreender o chamado de Deus. É por isso que o pecado inicial fez aquela separação terrível. Quando eles pecaram, eles se esconderam. E esconderam por quê? Porque temeram a morte. Deus disse a Adão e Eva: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comeram, se esconderam, Deus procurou, Adão deu uma série de desculpas, e aí o nosso pecado não reconhecido nos faz jogar a culpa nos outros. Foi a mulher que tu me deste, né? Então, essa é a essência. Essa estrutura pecaminosa fez com que todo o fundamento inicial desejasse de uma intervenção transformadora de Deus. Agora, isso aponta para quem? Cristo Jesus. A imagem e semelhança de Deus foi uma iniciativa do Criador em criar seres para se relacionarem com Ele, para dependerem dEle, para dependerem da sua graça, da sua misericórdia, para colocarem diante dEle a sua dependência, para compreenderem que sem Ele nós nada somos. É por isso que antes do pecado, todo o entardecer, Deus falava com eles. Havia uma comunicação direta com eles, porque havia uma
troca de sentimentos. Essa imagem e semelhança é muito mais profunda do que nós podemos explicar, porque era uma conexão perfeita entre o Criador e a sua criatura. Que coisa maravilhosa! Quando analisamos isso e nós aplicamos para as nossas vidas agora, nós percebemos o quanto o meu pecado faz mal para mim. O quanto o meu pecado me impede de experimentar grandes coisas de Deus, porque ele causa a separação entre mim e o meu Deus. É essa a lição do pecado. Veja o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Perceba, Eliane. Versículo 27, o homem está falando de gênero humano. E aí no final do versículo 27, esse gênero humano é traduzido para homem e mulher. Homem e mulher. Aí eu volto ratificando o que eu havia falado no começo. Qualquer expressão machista, ela não tem fundamentação divina. Mulher não é inferior ao homem. Ela é na perspectiva do pecado, tá? Você pode encontrar na Bíblia, como fundamento cultural, momentos em que a expressão do racismo ou do machismo é colocada. Tá? Na tradição judaica até os dias atuais, as mulheres não têm o devido valor. Tá? Mas isso não é princípio divino. Não é princípio divino. Para Deus não há inferioridade alguma na mulher. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então esse conceito da superioridade, esse conceito de que o homem é melhor do que a mulher, do que o homem tem que submeter a mulher. E eu não estou falando de submissão bíblica, não. Eu estou falando de falta de respeito, de brutalidade, de falta de amor, de falta de admiração, de falta de consideração. Isso não é de Deus. Isso é marca do pecado do meu coração. Então não há distinção. Isso não é uma conclusão óbvia, não é uma interpretação pessoal. Isso é a palavra de Deus. É assustador. Isso virou uma cultura no povo brasileiro. A violência contra a mulher. É assustador. Então basta se aprofundar um pouco no tema e você ficará assustado de como que isso cresce a cada minuto. E, infelizmente, até dentro da igreja do Senhor. Então, se você é um salvo verdadeiro, se Jesus habita na sua vida, você vai tratar a sua esposa como Jesus trata a sua igreja. Tá? Não tem justificativa. É o que Paulo fala aos irmãos na cidade de Éfeso. Veja o segundo momento. Então, a primeira, ele forma essa condição familiar, homem e mulher, para que a glória dele, para essa imagem e semelhança fossem comunicadas a essa criação. Não aos animais, a Adão e a Eva, aos nossos pais, homem e mulher. Versículo 28. Ele formula a família para derramar a sua bênção. Então leiam, por gentileza, o versículo 28. Deus os abençoou.
E que bênçãos estão inseridas aqui? A primeira, sede fecundos. E o resultado de ser fecundo é a multiplicação. Por que para a Bíblia, por que para Deus, Carla, o casamento só acontece entre um homem, original hebraico, macho, e uma mulher, fêmea? Porque é somente nessa construção que a bênção de Deus está. A sociedade está com um monte de construções. Não dá nem para acompanhar os nomes que surgem, as formas de relação amorosa, as formas de relação sexual. Há uma crise instalada e ela é colocada goela abaixo para que todos aceitem essas reconfigurações pecaminosas de sexualidade e de família. Podem inventar, podem achar que são mulheres, mesmo sendo biologicamente homens. Podem, todo mundo pode achar o que quiser achar. A verdade é única. Deus criou homem e mulher. E a bênção dele está nessa relação. Não está em outras relações. Primeiro a bênção da fecundação. E multiplicar por quê? Porque a cada bebê que nasce, a imagem e semelhança de Deus é revelada novamente. Isso é uma bênção. Nasce pecador, mas a imagem e a semelhança de Deus está ali. Um ser criado de forma diferente, para uma vida diferente, para sujeitar as coisas, para criar, para produzir, para extrair de forma consciente. Esse é o ser humano. Ainda no versículo 28, multiplicai-vos e enchei a terra. A finalidade do casamento é essa. Né? É desafiador? Shirley? É. Essa ideia de vou me casar, mas não quero ter filho. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Tá? Eu posso fazer um monte de maquiagem aqui, um monte de desenho, deixar a situação bem amenizada para vocês. Mas não é bíblico, tá? Casamento é para ter filhos. Essa é a grande realidade. Qual a finalidade? A igreja cresce como? Na conversão e no crescimento numérico das famílias. Agora pense comigo. Se é uma família que teme a Deus, que faz culto doméstico, que lê a palavra de Deus, que ensina a criança a ser um bom cidadão, uma boa mulher, como que o mundo será se as famílias crentes entenderem que nascer filho, por mais desafiador que seja, é um propósito de Deus para o bem da sociedade? Essa é uma questão lógica. É desafiador. Nós fizemos uma série de sermões sobre a família há algum tempo e falamos naquela ocasião sobre isso e disse, é por isso que hoje tem muitos mães de pet. Que coisa mais antibíblica. E pais de pet. E ainda justificam que casaram, mas meu filho é esse cachorrinho aqui porque ele não dá tanto trabalho. Ele não compreendeu o que é casamento. Ele não compreendeu a finalidade do casamento. Casamento, para a maioria destes que pensam assim, é para fazer ele feliz. Não, casamento não é para isso. Casamento, primeiramente, é para glorificar a Deus, porque a glória dele vai ser vista no meu casamento. Em segundo lugar, é para que eu sirva a minha esposa. E dentro disso tudo, essa glória de Deus é para que outros indivíduos sejam formados à imagem e semelhança de Deus, que são meus filhos. Terceiro propósito da família como instituição divina. Versículo 29 a 30. Leiam, por favor.
Então tem algumas respostas aí, tá? Se você é vegano, eu não tenho nenhum problema com você. Ou vegetariano, tá? Mas foi Deus que deu tudo isso para a humanidade comer, tá bom? Então animais, peixe, ervas. Se você quer uma alimentação balanceada, está aqui o relato bíblico, Se a sua opção é vegetariana ou vegano, pouco importa. A questão bíblica é essa aqui. Terceiro fundamento da formação da família, para que a provisão de Deus fosse estabelecida. É Deus que cuida de nós. É Deus que provê o nosso alimento. Até hoje, depois do pecado, é Deus que cuida das nossas famílias. Isso tem que ficar bem claro para nós. Porque uma das preocupações dos casais mais novos, e eu falo com propriedade, eu tenho uma irmã que tem essa preocupação, é exatamente com os gastos familiares. E são altos. Ou não são, Fabinho? São altos. Se você for parar com a canetinha na mão, você vai falar, o que está acontecendo? Como que eu estou conseguindo chegar no final do mês? Providência. Ou isso não acontece com vocês? Chegar no final do mês, lá para o dia 23, já falar, Senhor, como que está dando? É porque Deus cuida. É na família que Deus revela a sua provisão. Quantos momentos tudo parecia estar fora do controle, até financeiro, e Deus manteve a sua família. Para que vocês entendam que por melhor que seja o seu trabalho, e por mais recurso que você tenha dele, a provisão sempre será de Deus. É Ele quem cuida, é Ele quem dá, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece. Finalmente, versículo 31, e viu que Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e esse era o fim do sexto dia. Entre todas as criações do dia 6, Yasmin, que não foi só a família, mas está a família. O legal do versículo 31, Josi, é ver que Deus olhou para essa instituição, assim como as demais coisas, mas vamos falar dela, e falou, é muito bom. A família é um desafio. Tem dia que a gente cansa. Tem dia que a gente fala, será que eu estou fazendo certo? É um grande desafio. Mas quando você olha para a Bíblia e fala que Deus olhou para a família e disse, é muito bom. Daí eu paro de pensar assim, falo, Senhor, me faça ver assim também. Me faça ver que a família é o melhor bem que o Senhor me deu. A salvação, já disse para vocês, está num lugar que nada se equipara, tá? Agora, do resto tudo, a família é o maior bem que Deus nos deu. Então, que Deus te abençoe e que Deus te faça entender que mesmo diante de todos os desafios que a família enfrenta, ela é uma instituição divina. A Ele toda a glória e honra hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado porque mesmo os desafios que nós vemos diariamente, ao lado da nossa casa, no setor do nosso trabalho, apesar desses desafios todos que cooperam para a desestrutura da família bíblica, que para muitos hoje é uma chacota, é um motivo de gozação, ela é ultrapassada. Para nós, ela continua sendo uma instituição divina. Então, consagra a nossa família, santifica a nossa família, fortaleça a nossa família, para que nela a glória de Deus sempre esteja presente. Para que nela a grandeza de Deus seja revelada e para que nela a provisão do Senhor seja motivo de gratidão e de adoração. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque na nossa fraqueza o Senhor tem fortalecido ela. Obrigado porque nos nossos temores o Senhor tem encorajado a nossa família.
Obrigado porque mesmo diante das adversidades e inimigos da família bíblica, é o Senhor quem tem nos mantido e é o Senhor quem tem nos dado a vitória. Ao Senhor nós louvamos e adoramos, em nome de Jesus. Amém.